Débora Oliveira voltou aqui com a gente para que nós possamos falar de economia, sim, até porque tu és a nossa analista de economia, de dinheiro, sim, e muito dinheiro, sim. Mas a roupagem do assunto é um casamento milionário, da cantora Taylor Swift. Ô Débora, essa gente tem dinheiro e aí gasta o dinheiro que é dela. Como bem querem, né? E são, assim, algumas várias casas decimais nessa história, Quanto? Elisa. Estimado? Tá estimado em até 20 milhões de dólares, Elisa. Eu tô falando aqui de 104 milhões de 20 reais. milhões de Essa é a dólares. estimativa para o casamento da Taylor Swift. Deve acontecer nessa sexta-feira. Hoje? Portanto, no Madison Square, exatamente essa expectativa, inclusive, véspera, inclusive, do feriado de 4 de julho lá nos Estados Unidos. E como é que vai conseguir gastar tudo? Porque eu fico pensando, vai comprar de quê, né? Comprar uma lembrancinha que paga para poder chegar nesse assim, valor. Os bem casados, Né? 5 Faz um mil, beleza. convite que a gente mandou. Como que ela chegou nesse valor? Como Vamos que dar uma olhada chega? aqui na tela. Qual que é a estimativa? A CNN Internacional consultou alguns profissionais da área para tentar entender quanto que daria esse casamento da Taylor Swift, que está para acontecer no Madison Square Garden, que no final das contas tem uma importância muito grande para o casal. Ele como jogador, tricampeão aí do NFL, ela que também com a grande turnê dela, Eras Tour, é um lugar que também teria um significativo importante. Só que só para alugar o Madison Square por noite, cerca de 15 a 20 milhões de dólares. E tinha a expectativa de ter um ensaio para poder acontecer agora, nessa quinta-feira, que estava para acontecer nessa quinta-feira à noite. A região, a redondeza, já estava com a autorização, liberação das ruas ali, tudo já aprovadinho, bonitinho, para que ocorresse um grande evento. 20 e aí, milhões a só expectativa, para alugar. 1.000 convidados. Bom, sabemos que tem que pagar o buffet por pessoa, né? Então, às vezes, parte de uma fatia significativa já vai nisso daqui, a depender do que eles vão servir. Para conseguir fazer toda a iluminação de um estádio, como o Madison Square, a estimativa é de até 1 milhão de dólares, segundo os profissionais consultados pela CNN Internacional, que são especialistas nesse assunto. Só de flores e decoração, Elisa, mais de 1 milhão de dólares. Eu já resolvi a minha vida inteira, minha filha, só com as flores que ela está querendo colocar no E casamento. a flor vai murchar depois. É o que Aí eu vai penso, embora mas o tudo dinheiro. bem, vamos lá. A flor E aí murcha, as gente. estruturas cenográficas, porque pensa que é um estádio e eles vão transformar aquilo ali num cenário para o casamento. Então vai ser montada uma verdadeira estrutura cenográfica, há quem diga que vai ser montado um castelo lá dentro. Bom, dadas as montagens que a gente já teve da Eras Tour, né, da turnê da Taylor Swift, que foi bilionária, a gente sabe que uma infraestrutura pequena não deve ser montada. Aí a estimativa total, se confirmar, será nessa casa dos 20 milhões de dólares, que daria, convertendo para reais, 104 milhões aqui de reais. Só que, Elisa, olha quanto que é o patrimônio da Taylor Swift, só dela. 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Que Se incrível. juntar com o amado, isso passa um pouquinho, chega a quase 3 bi. Ou seja, ela não vai gastar nem 1% do que foi gasto, seja, do é que pouco ela dinheiro. tem da renda pouco dela, dinheiro. do patrimônio dela. E além disso, Elisa, isso tudo aqui significa cerca de 1% do que ela conseguiu ganhar na venda dos tickets da última turnê dela, do Eras Tour. Então, o que a gente pra tá ela não preocupado, significa né? muita coisa. Só que a gente olha assim, a gente pensa que é muito, né? Aham. O danado é que esse não é o casamento mais caro da história. Se a gente for parar para poder pensar, tem casamento muito mais caro, gente, do que isso aqui. Ai, tipo e aí eu quem? trouxe aqui, elaborei alguns dos casais e quanto que eles já gastaram nessa história toda, nos anos todos. Bom, em 2016, a Khadija e o Said é filho de um grande oligarca do setor do petróleo da Rússia, gastou 1 bilhão de dólares no casamento, que teve a presença da Jennifer Lopez, do Sting, enfim, foi uma baita de uma festança. Esse é, de longe, até hoje, o casamento mais caro da história. que doideira. Logo na sequência, veio aquele casal, e esse você deve lembrar porque é mais recente, Elisa. Foi no ano de 2024, Sim. aquele casal de indianos, Sim. que ela é, inclusive, da área de farmácia, ele é filho de um empresário do setor privado lá da Índia, um casamento que durou 7 meses, teve Justin Bieber, teve Rihanna, enfim, foi uma baita de uma estrutura, ficou na casa de até 1 bilhão, mas um pouco menos do que isso, foram 7 meses de festa. Depois disso, aí a gente tem a princesa Diana, que no final das contas chegou ao valor de 166 milhões de dólares, o casamento da princesa Diana, em 1981, boa parte desse valor aqui foi gasto
reais foi investido em segurança na época para o casamento. Nossa, quanto tempo? 81, nem sabia. É. Olha, a gente nem era tempo, nascida. Né? Pula essa parte. Pior que não era nascida mesmo, ainda não. Pior que não era mesmo. Em Veneza teve o Jeff Bezos, que casou em 2025, que aí chegou na casa dos 50 milhões. Foi em Veneza o casamento e já foi mais caro do que essa estimativa agora para o casamento da Taylor Swift, que pode ser que chegue até os 20 milhões de reais. Essa é a estimativa até o momento. Desculpa, até 20 milhões de dólares, ou seja, 104 milhões de reais. Elisa, é muito dinheiro para gastar. E é claro que isso tudo movimenta a economia. A gente está falando ali de hotéis, de empresas de decoração, de iluminação, toda essa estrutura de entretenimento que vai ser movimentada com a baita de uma grana somente em uma noite. Imagina quanto vai ganhar a assessora do casamento, sei lá. Aquela que tem que ficar lá organizando tudo, né? Aquela que vai ficar na porta só confirmando o nome dos convidados. Só a pessoa que vai confirmar o né? nome dos convidados. O senhor, por favor, entendi. Victoria Beckham, pode entrar. Mas né? ainda assim, não é o casamento mais caro da história. 1/3, por exemplo, do que foi gasto no casamento da princesa Diana. Tá aí os bilionários casamentos que a gente tem pelo mundo da Taylor Swift, deve ser o próximo. Nessa hora a gente vê como a gente é pobre, né? Você fala, cara, o que é isso? Inimaginável, meu Deus do céu. Enfim, sem contar os pensamentos que a gente fica, quanta gente comeria com esse valor, porque a gente fica sempre com essas ideias, enfim, mas é o dinheiro dos outros, né? Eles sejam felizes. Trabalharam muito para isso, ela vai gastar 1% ali do que ganhou em ingressos e tá tudo certo. E são lindos, né? Eita, que gente linda essa. Tem que comemorar um amor, gente. Débora, amei. Volte mais para falar do dinheiro dos outros. Para tricotar do casamento da vida dos outros. Gostamos de saber do dinheiro dos outros. Maravilhosa. Débora Oliveira, nossa analista de economia. Obrigada, Tchau. Débora.